Aqueles que acessam esse vídeo, mas ainda não assistiram ao vídeo sobre contrato de representação comercial, eu sugiro que voltem, assistam a ele, reforçando sobre representação comercial, e depois voltem para cá, porque o próximo tópico contratual seria sobre distribuição, e fatalmente eu faço algumas correlações com o contrato de representação comercial. Já presumindo que o vídeo anterior foi assistido, sigo então com a ideia de distribuição, contrato que durante muito tempo foi classificado no Brasil como um contrato atípico, ou seja, sem legislação específica que o regulasse. Mas isso jamais impediu que o contrato de distribuição fosse operado desde então. O Código Civil de 2002 trouxe uma inovação, tida à época como inovação, que foi exatamente a codificação de algumas situações específicas de um contrato de distribuição, definindo finalmente como um tipo de contrato, e com alguns poucos artigos tratando da matéria. Eu disse que a época foi considerada uma inovação, porque, claro, uma novidade na medida em que não existia qualquer tipo de legislação específica a respeito, e aí acabávamos trabalhando com a distribuição como um contrato híbrido, que sempre foi e ainda é. É uma compra e venda, é uma autorização de uso de marca, todo um cuidado relacionado à questão de concorrência, propriedade de carteira, autonomia de atuação. Então, acabamos sempre juntando várias peças para formar esse tipo de contrato. E que muitas vezes também é conhecido como um contrato de revenda. Eu particularmente não me utilizo muito dessa terminologia porque eu acredito que ela acaba restringindo as responsabilidades e a atuação do distribuidor e até mesmo os direitos que ele tem. Isso porque se você pensa em revenda simplesmente, existe o risco de se pensar nessa figura de revendedor como uma empresa que compra e faz uma nova venda para o seu mercado e ali acabou. Quando, em verdade, a relação entre o fornecedor do produto e o serviço e o distribuidor, eminentemente em distribuição a gente fala de produto, na representação comercial é muito comum tanto produto ou serviço, mas invariavelmente no contrato de distribuição doméstico ou internacional falamos de produto que é adquirido da empresa distribuidora, pela empresa distribuidora, da empresa fabricante, ou fornecedora, mas que não é apenas uma fabricante, não é apenas uma fornecedora, porque contrata esse distribuidor com um interesse específico de abertura de um mercado relevante ou de um mercado territorial, quando se fala em distribuição internacional, em que o distribuidor é eleito para abrir o mercado da empresa naquele país específico, né? Para abrir o mercado de determinados produtos cosméticos na Austrália. Um distribuidor australiano ou distribuidores australianos trabalharão esse mercado de acordo com toda a sua política local, com a sua rede local. Né? Então, o distribuidor ele lida muito mais do que com a revenda, ele lida conjuntamente com o fornecedor em contratos claro, parênteses, em contratos de distribuição que buscam, que têm como escopo a abertura de um determinado mercado, o aumento de market share daquele produto,
e em que a empresa fornecedora realmente está preocupada com a evolução daquela distribuição, ou seja, com a evolução do atingimento do seu produto em determinados mercados em que o distribuidor ou os distribuidores atuam. Fecha o parênteses aqui. Então, a ideia desse distribuidor vai além. Ele revende, de fato, ele revende, mas ele passa informações específicas sobre marketing intelligence daquele mercado para o fabricante, fornecedor. Os preços, quando eu coloco aqui no material preços, não é? Ajustes, relações direcionadas a preços, não entendam a imposição do fornecedor para o distribuidor com relação ao preço que ele deve praticar, porque isso não é visto como uma prática leal de concorrência, já que, diferentemente do representante comercial que ganha pela comissão, ele aproxima as partes entre si diretamente fecham um contrato de compra e venda e o agente ou representante comercial faz jus posteriormente à comissão combinada com a empresa representada. O distribuidor se remunera na margem de revenda. O que faz concluir que se o distribuidor aperta, ou melhor, se o fabricante, entre aspas, aperta a margem desse distribuidor, isso pode ser considerado como um ato de concorrência desleal. Ou se impõe uma exclusividade para um distribuidor, impedindo que concorrentes vão ao mercado. Isso não é necessariamente algo próprio da legislação brasileira, mas é algo que se encontra na legislação da América Latina de modo geral, no mercado anglo-saxônico e no europeu, especialmente relacionado à proibição ou limitação de determinados contratos que possam importar um abuso de poder. Por exemplo, se um determinado mercado colocado, no Chile, por exemplo, é sabido que tem um distribuidor que atua na parte relacionada a controles remotos universais, por exemplo, que consegue fazer uma montagem, adquirir de alguns distribuidores locais, vai até um pouco além da simples revenda, né? Ele inova na questão do conceito de fabricação. E aquele distribuidor é sabido que naquele mercado é ele que existe para atuar junto às empresas de telecom, junto aos distribuidores, junto aos grandes revendedores do produto, hipoteticamente, né? Se uma empresa contrata esse distribuidor, dando a ele uma excelente margem, mas impondo uma exclusividade, ele inibe a concorrência, ele inibe que outras empresas consigam contratar esse distribuidor para aquele mercado. Se existe uma pluralidade de possíveis distribuidores, é claro que não haveria essa situação a se colocar. Né? Mas eu citei o Chile como um exemplo real desse tipo de limitação. Existem na América Latina outros países que também operam com esse tipo de legislação. Só esses detalhes que eu mencionei até agora já leva à ideia de necessidade de uma formalização desse contrato, especialmente se ele for internacional. Mas mesmo os locais, a ideia é colocar quais são as funções do distribuidor, até que ponto ele pode ir numa participação de feira, numa divulgação de marca, na aposição do seu nome junto ao nome do fornecedor. Há muito mais envolvido do que simplesmente a revenda, muito embora o distribuidor seja responsável pelo seu próprio negócio. É ele que deve pagar o produto adquirido à empresa fornecedora e sem condicionar esse pagamento ao fato dele conseguir revender com sucesso
todo ou grande parte do estoque que ele adquire. A questão de estoque é um ponto que normalmente é colocado no contrato em casos de rescisão. Em caso de rescisão, se o distribuidor naquele momento tem um estoque, o que vai acontecer? Ele vai ter autorização de revender esse estoque até a sua finalização durante o aviso prévio. Depois do aviso prévio, a empresa fabricante ela gostaria de recomprar esse estoque através de condições comerciais de preço, enfim, atualizações que ficam combinadas naquele contrato, isso é bastante comum. Terminou a distribuição, terminou o período de aviso prévio, 30, 60, 90, 120 dias, o distribuidor retorna o estoque que é, portanto, readquirido da empresa fabricante. Novamente, a ideia de alguma empresa que não a sua, atuando no mercado com o seu produto, a sua marca, a sua credibilidade, a sua reputação. Então, terminou o contrato de distribuição, o distribuidor não pode mais usar a marca, não pode mais atrelar seu nome como distribuidor autorizado ou exclusivo ou o que seja. Falando em exclusividade, exclusividade é um outro ponto importante. Esse distribuidor é exclusivo? Não é exclusivo? Como comentado no contrato de representação comercial, na omissão ele é considerado como exclusivo. E na grande parte das vezes não é interessante para a empresa contratante desse distribuidor que ele seja exclusivo. A ideia é ter possibilidade de contratação múltipla de outros distribuidores, a não ser que condições específicas do negócio sejam interessantes para que naquele momento aquele distribuidor seja exclusivo. Mas nesse caso, normalmente, o que eu faço é reduzir o tempo de vigência, colocar um prazo específico para o contrato, evitando deixar esse contrato por tempo indeterminado, por exemplo. O distribuidor, por sua vez, acaba tendo algum tipo de proteção na proporção da propriedade da carteira. De quem é o cliente que adquire o produto em final de contas, né, no final da cadeia? É um cliente do distribuidor, ou no meio dela? É do distribuidor ou é do fornecedor, do fabricante? Entende-se que nessa relação, ao oposto do contrato de relação de representação comercial em que o cliente é da empresa representada, nesse caso, o cliente é do distribuidor. E é comuníssimo que o distribuidor imponha condições de contato entre a empresa fabricante e o cliente dela. Natural, né? Porque pensem, o distribuidor é interessante para o fabricante na medida em que ele tem um mercado de distribuição do produto desse mesmo fabricante. Se o fabricante absorve para si, através das sucessivas revendas, o contato com o cliente, normalmente isso acaba acontecendo por conta de reparos técnicos, trocas, problemas específicos de homologação dos testes, dependendo do tipo de produto, e o distribuidor invariavelmente impõe a condição de contato. Ele sempre tem que participar dos contatos ou ele é sempre o interface com o contato com o cliente para evitar exatamente que o fabricante eventualmente atue de má fé e se coloque nesse mercado. Esses casos são bastante comuns e eu já lidei com vários dos dois lados, né? Da empresa que estava sendo acusada disso e da empresa que acusava de que a empresa estrangeira se valeu de todas as informações dela como distribuidora, prometeu uma futura sociedade e depois que todas as informações foram passadas, todos os clientes passaram a ter contato com a empresa, nesse caso era uma empresa espanhola, a empresa espanhola abriu a subsidiária no Brasil e a empresa brasileira que era distribuidora não era sócia. Isso causou toda uma crise que culminou numa ação judicial e foi feito um acordo nesse sentido. Um outro caso
bastante recente, relacionado também a contrato de distribuição que eu vivenciei, foi relacionado à cláusula de rescisão. O Código Civil diz que no caso de uma rescisão sem justa causa, por parte do contratante barra fabricante, o distribuidor tem direito a perdas e danos. Pelo investimento que ele fez naquele mercado, pelo investimento que ele fez no produto, por todo o marketing, enfim. Pelo empenho, né? Como se fosse uma compensação pelo empenho desse distribuidor nessa abertura de mercado para o contratante. A lei não impõe nenhuma fórmula para isso. A legislação da Costa Rica, a propósito, impõe. É uma lei específica para proteger distribuidores locais de empresas estrangeiras. É uma fórmula bastante detalhada e que já determina a proporção exata da compensação a ser recebida pelo distribuidor. Nós não temos isso aqui. Nós temos a genérica das perdas e danos, a ideia genérica de perdas e danos, e essas perdas e danos seriam calculadas sempre caso a caso, de acordo com as provas que as partes colocariam no processo. Por exemplo, o tempo da distribuição, o volume das compras, a quantidade de estoque, o sucesso daquela distribuição, o constante atingimento de metas, se houver, né, controles de qualidade, isso tudo vai ser ou seria devidamente demonstrado. Porém, se o contrato de distribuição discriminar que, em caso de rescisão antecipada, o aviso prévio, se o contrato tiver 2 anos de vigência, por exemplo, 5 anos ou indeterminado, em caso de rescisão motivada por uma das partes, sem justo motivo, sem justa causa, o aviso prévio seria de 30, 60, 90 dias. Nós não temos no Brasil para distribuição uma obrigatoriedade de aviso prévio para distribuidor. Na legislação da França, por exemplo, existe essa protetiva. Quanto mais tempo o distribuidor atuou para o fabricante, maior é o tempo de aviso prévio. O máximo na legislação francesa é de 180 dias. A prática internacional, de modo geral, e especialmente a brasileira, é que distribuidores de mais tempo tenham, em média, 90 dias de aviso prévio, mas o tempo 30 e 60 também é bastante visto contratualmente. Muitas vezes, se tem uma compra de estoque, 30 dias, se tem algum tipo de situação específica da rescisão, são 60 dias, mas se vê bastante entre 30 e 90 no Brasil, mas mais comumente 30 e 60. Dá-se o aviso prévio de 60 dias e não se paga qualquer tipo de compensação pela rescisão. Eu fui procurada o escritório foi procurado por uma empresa de alimentos em geral, especialmente bebidas orgânicas, notadamente vinhos. Eles foram, no passado, há uns 2, 3 anos atrás, eles foram contratados por uma empresa italiana para fazer a distribuição dos produtos dessa empresa no Brasil. Eles não eram exclusivos, mas vocês já devem ter ouvido esse caso com bastante frequência. A empresa deles acabou se tornando exclusiva, que a dedicação para aquele produto dos italianos foi tão grande que a empresa acabou dependendo desse cliente, desse fabricante. E isso, por mais que eles soubessem que não era uma prática saudável, isso acabou os consumindo. Até que, certo dia, eles receberam uma notificação agradecendo os serviços prestados ao longo do período, invocando o contrato, dando um aviso prévio de 60 dias e ponto final. Foi aí que eu entrei na análise do contrato. Eles não era hoje mas na época não era um cliente do escritório. Ele veio a nós exatamente por ocasião desse evento. E o contrato era claríssimo, claríssimo.
e com várias cláusulas que não eram interessantes para o distribuidor naquele momento. Então, primeiro que jamais eles deveriam ter aceitado a forma contratual como ela estava. Por quê? Quando eu falava do Pacta Sunt Servanda, eu tenho certeza que vocês pensavam, puxa vida, que coisa repetitiva, como ela fala sobre isso. Vamos a casos, né, de aplicabilidade. Aqui é mais um, eu já citei vários, mas esse é bem prático, bem objetivo. Eles dependiam dessa empresa, tinham um contrato de distribuição, que era absolutamente legítimo. Eles aceitaram um aviso prévio de 60, a empresa, né, aceitou um aviso prévio de 60 dias, sem pagamento de indenização. Ponto. Não se conseguiria provar nenhum tipo de ilicitude, irregularidade por parte dos italianos, e nessa medida, essa situação para eles ficou bastante difícil, por quê? Pela força contratual. Eles renunciaram ao Código Civil que dizia que eles teriam direito a perdas e danos. E quando a reunião ocorreu, o interessante foi que eles levantaram exatamente o artigo do Código Civil. Mas doutora Cris, nós já acabamos pesquisando e amigos comentaram que nós temos a proteção agora da lei. Não tem proteção. Não tem proteção porque no momento em que o contrato foi celebrado com aquela condição, é aquela condição que acaba prevalecendo entre as partes. Tá? Pacta sunt servanda. Eu encerro aqui essa parte e, na sequência, já inicio um outro grupo de conversas com os contratos de licenciamento, ou seja, os contratos também conhecidos como transferência de tecnologia, marcas, patentes e direitos autorais, e já começo a entrar no campo dos detalhamentos, explicações que vão ser importantes para vocês para a atividade 1. Ok? Bom, até daqui a pouco.